Estamos começando mais um devocional. Hoje é o 19º dia. 19º dia do nosso devocional. Estamos num propósito devocional do propósito. Um devocional com propósito, e Deus tem feito grandes coisas. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe você que já está conectado aí. Deus abençoe Marcelo Coelho. Sérgio Crepaldi já está ali. Deus abençoe. A Miriam Crepaldi também já está online. A Miriam Crepaldi. Maravilha. Quem não conhece minha esposa, né? Glória a Deus. Muito bem. Hoje é um dia forte do devocional. Se eu fosse você, eu comentava aí, marcava alguém, né? Compartilha, envia aí no mensagem aí, manda o link para um amigo, nem que ele assista depois, tá? Porque hoje o tema é um tema muito forte, é um tema bem propício para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com algumas coisas e algumas situações na nossa vida. Eu sou grato a Deus, sou muito grato a Deus mesmo, tá? Porque nós estamos aí, começamos um propósito, né? Começamos um desafio, porque Deus direcionou para algo. E quando eu comecei esse desafio, eu não tinha noção de onde que poderia chegar e nem o que Deus poderia fazer. Eu sabia que Deus tinha um propósito, então eu me dediquei a isso. Eu coloquei o propósito no coração, apliquei isso na prática e começamos, né? E à medida que começamos, Deus foi movendo, Deus foi fazendo, e eu sou grato a Deus, porque as lives têm alcançado muitas pessoas, têm alcançado vidas, têm restaurado relacionamentos com Deus, e tem pessoas que estão procurando ter uma vida melhor com Deus, uma vida melhor entre as pessoas, entre elas. E muita pessoa aprendendo, mandando um testemunho para mim que tem aprendido muito, tem mudado a maneira de pensar, tem entendido melhor as situações que tem passado na vida. E assim, o resultado é gratificante, porque a gente faz para atender um propósito, né? No meu caso, eu estou num propósito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por onde eu estou passando e onde eu vou chegar. Agora, quando isso começa a atingir vidas, e vidas começam a exaltar o nome do Senhor, porque tem sido alcançada por aquilo que você está fazendo, aí é gratificante. Então eu louvo a Deus por isso, pelos testemunhos, pelos comentários que vocês fazem nas lives aí, e pelos directs que vocês mandam, porque isso é um combustível para a gente continuar. E Deus tem feito e vai fazer coisas maiores ainda, porque o poder dele é ilimitado. Ilimitado. Deus faz muito mais daquilo que pensamos e sonhamos, porque o poder dele é ilimitado. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a experiência do coração aquecido. Eu passei por isso ontem, na live de ontem, que eu falei sobre conexão espiritual, né? Falamos sobre conexões. Eu falei sobre conexão espiritual, falei sobre a importância de você ter uma conexão, né, saudável, conexões saudáveis. Você ter um relacionamento, né, com Deus, uma conexão espiritual, para que você tenha discernimento das amizades que você está
tendo e que você tem ao seu redor, no seu dia a dia. Então, ou seja, falamos sobre conexões de uma forma geral e o objetivo que eu tinha era que você entendesse, né, que é importante você ter uma conexão espiritual para que o Espírito Santo te dê direcionamento na sua vida. E a partir disso você compreender quem é teu amigo, quem não é, quem quer teu bem, quem não quer, quem quer que você conquiste algo, quem quer que você viva os teus sonhos. E eu creio que Deus falou com alguém aí. Muito bem, pessoal, vamos então, né? Vamos lá. Hoje, a experiência do coração aquecido. Eu quero ler com vocês, compartilhar um texto nesta manhã. Eu quero compartilhar um texto com vocês no livro do evangelista Lucas. Lucas, no capítulo 24, se você tiver com a Bíblia, então você lê depois, hein? Vou pegar minha Bíblia aqui. Lucas 24 e o verso de número... Eu vou ler o 28 para não ficar uma leitura muito extensa, tá? Mas o texto aqui começa no versículo 13. Então é Lucas no capítulo 24 e o versículo de número 13. Só que eu vou ler o 28 já, depois eu dou uma narrada na história para você entender. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e chegaram congregados os 11 e os que estavam com eles. Maravilha. Deus abençoe, Marcelo, um grande abraço. Bom dia, paz do Senhor. Bruno, Lucas, Deus abençoe a tua vida, viu? Tamo junto aí. Cadeneu, pastora Cadeneu, vereadora. A Cadeneu também está num devocional, está num propósito com Deus. Negócio forte também. A questão é o propósito, gente. Propósito é importante. Que vale a intenção do coração do homem. Você tem que ter se a tua intenção e o teu propósito for verdadeiro, o céu está aberto para receber aquilo que você está pedindo, que você está buscando. É impressionante quando você se coloca na posição de buscar algo da parte de Deus, como que Deus ele começa a direcionar coisas dentro do propósito que você está. Eu vou dar um conselho antes de entrar aqui. Se você está precisando melhorar teu relacionamento com Deus, faça um propósito diário com Deus. Procure um tempo de devocional, procure um tempo de meditação. Não precisa ser de manhã, não precisa ser... Quando eu terminar esse propósito aqui, eu não sei se... eu vou esperar uma orientação divina. Eu não sei se eu vou continuar com os devocionais às 6h12 da manhã. Apesar que hoje entramos um pouco mais tarde. Mas eu não sei se eu vou continuar. Pode ser que a gente faça à noite, pode ser que eu faça outro dia, né? Mas Deus vai nos direcionar para alguma coisa aí. Pois bem, hoje eu quero falar então sobre a experiência do coração aquecido, com base no texto do evangelista Lucas, que vai falar dos discípulos de Emaús. O texto é conhecido, né? Você que já deve ter lido esse texto, mas eu tenho que narrar para você, para que você entenda, né? A Rovane Santos entrou ali. Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, irmã. Veja bem,
Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido enterrado, havia uma perseguição muito grande contra os discípulos ou todos aqueles que se falavam cristão. Os discípulos estavam procurando abrigo e esconderijo por medo, né, com medo da perseguição e de ser preso e até mesmo morto, né, os discípulos. Só que a ordem de Jesus para os discípulos era que eles estivessem juntos, era que eles estivessem em Jerusalém, é que eles esperassem que algo viesse do céu. Mas a perseguição era tamanha que aí nós vamos encontrar na Bíblia 2 discípulos que eles resolveram simplesmente sair de Jerusalém, caminhar 11 quilômetros para uma aldeia chamada Emaús. No meio desses 11 quilômetros que eles estão caminhando, aparece um homem e começa a caminhar com eles. Esses 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém para caminhar 11 quilômetros para ir até a cidade, ou até a aldeia, ou a vila de Emaús, eles estão conversando entre si, estão se lamentando, eles estão tristes, eles estão abatidos, angustiados e vão caminhando. Nessa caminhada, então, chega esse homem, né? E andando com eles, presta atenção no que eles estão falando. Nesse momento que eles estão conversando e estão trocando as experiências e falando da tristeza, da perseguição que estavam tendo, esse homem que se aproxima deles, então começa a perguntar assim: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Começa um diálogo ali entre os três. E os 2, eles ficam constrangidos e continuam naquela tristeza, mas eles ficam assustados. E falam assim: meu, da onde que você é? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não. Quem é você? Que tipo de andarilho é você? Você não conhece Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso mestre, mataram Jesus. Aí o andarilho vai falar para ele assim: mas por que tanta tristeza assim? Que palavras de tristeza são essas que vocês estão trocando entre si? Não era necessário, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E eles olham para, tipo, quem que é esse aí, rapaz? E continua na tristeza, no desabafo, na angústia, e vai caminhando. A conversa foi boa, eles começam a ver que quem estava falando com eles era alguém que sabia o que estava falando, mas era alguém que merecia confiança, porque senão eles não iam chamar para entrar na casa depois. Quando chega na aldeia, o andarilho, o homem, vai passando, né? Então, valeu, obrigado pela companhia, vamos seguir viagem. Aí eles se constrangeram, falaram: já é tarde, vamos chamar esse homem para estar conosco, né? Pelo menos para cear com a gente. E quando eles o constrangem: não, por favor, fazemos questão, vamos cear conosco. Os 2 entram na casa e o homem, o andarilho, entra junto. Prepara-se a mesa. Eu venho falando sobre isso, né? Convide Jesus para sentar na tua mesa. Convide o Espírito Santo para sentar com você. Você precisa entender o que é o reino de Deus e a importância de relacionamento constante com Deus. Não é só lá na igreja. Na igreja você tem comunhão, mas relacionamento é constante, é todo minuto, é todo segundo, é tempo a tempo. Convide Jesus para fazer o que você faz durante o dia. Teu dia vai ser outro, vai ser totalmente diferente. A sua convivência vai ser outra. Tá? E aí, quando chamaram Jesus, preparam a mesa, colocam os pães na mesa, e olha só, o andarilho, eles não sabiam que era Jesus ainda, e o andarilho vai e pega o pão para dar graça. Pega o pão e vai dar graça.
Aqui é o mistério. A Bíblia fala que quando ele partiu o pão, né, o andarilho ali, que era Jesus, mas eles não sabiam ainda. Quando ele parte o pão, o ato de partir o pão, aí eles olharam um para o outro e falaram, é Jesus. Por quê? Porque aquele partir do pão era diferente. Porque na última celebração de uma cerimônia chamada Santa Ceia, Jesus está instruindo todo mundo, poucos dias antes. Jesus está instruindo todo mundo, falando assim, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que seja perseguido. É necessário que ele morra, que o seu sangue seja derramado. Mas ao terceiro dia ele vai se ressurgir. Tá? Veja bem. E aí Jesus vai celebrar a ceia, Jesus parte o pão na ceia. Quando Jesus encontra os discípulos e entra na casa deles e vai partir o pão, quando ele parte o pão, o gesto dele partir o pão, um olha para o outro e fala assim, esse gesto é o gesto de Jesus. É conhecido. É ele. E quando eles voltam a olhar para a mesa, o lugar está vazio. O lugar está vazio e eles então se alegram no coração. Aí a Bíblia fala assim, ó, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Meu Jesus, deixa eu explicar isso para você aqui, ó. Ariel e Azambujo, Deus abençoe, tá? Paz do Senhor. Clodoaldo, Deus abençoe também tua vida. Gente, eles já estavam tendo uma experiência pelo caminho, mas quando partiu o pão, explodiu no coração. A palavra de Cristo na vida deles já estava causando impacto. Quando Jesus parte o pão, causou a explosão, a chama se aqueceu. E aí eles vão falar, não ardia em nós o coração quando pelo caminho, ele nos falava? Como é que estavam esses discípulos de Emaús? Como é que eles estavam pelo caminho quando Jesus encontrou eles? Eles estavam decepcionados. Eles estavam no caminho errado, porque não era para eles ir para lá, era para ficar em Jerusalém. Eles não conheciam Jesus, porque quando ele chegou, eles não conheceram Jesus, não estavam conectados com Jesus. Eles não tinham a conexão espiritual com Jesus. Eles sabiam que era Jesus, seguia Jesus, andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Então eu não sei, eu conheço muita gente que segue Jesus, que vai na igreja, que até canta na igreja, mas não sabe quem Jesus é de verdade. Precisa ter relacionamento. A experiência do coração aquecido é necessária para que você tenha conexão espiritual. Você precisa aquecer teu coração, assim como os discípulos. Então eles estavam decepcionados, eles estavam no caminho errado, não conheciam Jesus, não se conheciam um ao outro, né? Não se autoconhecia, não tinha conhecimento de si mesmo, né? Eu fiz uma live sobre isso, conheça-te ti mesmo, você pode assistir lá, depois você busca lá. Então eles não se conheciam, não se autoconheciam, não conheciam suas limitações, suas fraquezas, desistiram de tudo e voltaram para a aldeia, né? Então não se conheciam e também não tinham discernimento de espírito. A partir do momento que Jesus identifica tudo isso neles, ó, decepcionados, no caminho errado, não conhecia Jesus, não se autoconhecia e não tinha discernimento de espírito. Quando Jesus identifica tudo isso, aí Jesus começa a falar assim, viu, mas vocês não lembram das escrituras? As escrituras já falavam disso. Não era necessário que o Filho do Homem padeça, que o Cristo viesse padecer. E as palavras que Jesus vai falando no caminho vai aquecendo o coração deles. Quando Jesus se revela na mesa ao partir do pão, no momento da comunhão ali, eles entendem que é Jesus, identificam Jesus e o coração se aquece. E é nesse momento da experiência do coração aquecido que a visão é transformada, que a fé é renovada e a espiritualidade explode, né, no coração deles. E eles falam assim, precisamos tomar uma decisão. Quem lembra da live, levanta e enfrenta, vai entender o que eu estou falando aqui.
precisamos tomar uma decisão. Vamos voltar para Jerusalém correndo, falar que Jesus estava conosco, porque alguma coisa vai acontecer em Jerusalém. O que acontece? Eles nem esperam passar a noite. Eles saem acelerados. Por quê? Porque há uma chama que queima no coração e faz eles retornar para o propósito. E é aqui que eu queria chegar e eu quero falar com você nessa manhã, Devocional 19. A chama que se apagou no seu coração precisa ser acesa novamente para que você possa retornar ao propósito original de Deus para a tua vida. Quantas vezes você quis parar com tudo procurando um caminho mais fácil, um caminho com menos dificuldade, um caminho com menos pedras, um caminho com menos curva, um caminho com menos impedimentos. Quantas vezes você quis parar com tudo pensando em seguir um caminho mais fácil, mas Deus apareceu, algo aconteceu, o coração se aqueceu e você resolveu não pegar aquele caminho, você decidiu continuar aonde, no caminho que você estava, no propósito que você está. Quantas vezes você quis jogar tudo para o alto, desistir de tudo, desistir de relacionamento, desistir desistir de amizades, desistir de projetos, desistir da universidade, do curso, sei lá, dos sonhos que você tem. Quantas vezes? E de repente algo aconteceu que mudou tua visão, mudou teus conceitos. E você disse, eu preciso mudar antes de eu mudar o caminho. Pega isso aí. Eu preciso mudar antes de eu mudar o meu caminho. Eu preciso mudar antes de pegar o caminho errado. Eu preciso ser transformado antes que a decepção me mate. Eu preciso transformar para que eu possa conhecer Jesus. Eu preciso de algo novo na minha vida para que eu possa me conhecer e curar essas deficiências. Eu preciso ter discernimento espiritual para que eu possa entender o que Deus quer de mim e onde Deus quer me colocar. Eu preciso ter discernimento. Um dia eu orei para Deus, eu quero discernimento. Deus, eu quero os conhecer mais. Eu quero entender os teus propósitos, Senhor. É diferente quando você entende o que Deus quer que você faça. Eu falei ontem, vou repetir, tem muita gente fazendo muita coisa menos aquilo que Deus quer que ela faça. Nayara, Deus abençoe tua vida, está conectada. Josimere, Deus abençoe. Pastor Mário Pereira, Deus abençoe, pastor. Paz de Jesus aí, paz do Senhor. A experiência do coração aquecido nos coloca de volta no caminho que nós nunca deveríamos ter saído dele. A experiência do coração aquecido nos faz entender que a salvação de Cristo é o maior presente que nós poderíamos receber. A experiência do coração aquecido nos faz entender que há algo muito maior do que as decepções momentâneas. Eu vou falar, a decepção que você está passando, ela é momentânea. A decepção que você tem passado, ela é momentânea, tem prazo de validade, já tem tempo marcado. Deus tira a decepção, aquece teu coração e te coloca de novo no caminho que Ele quer. Aleluia. Deus vai transformar o teu coração em uma chama acesa, em um fogo que não se apaga e nunca se apagará. E você vai caminhar em busca daquilo que Deus tem para a tua vida. Lembra que eu falei ontem de Zaqueu? Zaqueu só foi buscar por Jesus porque uma chama queimava no seu coração. Zaqueu não precisava daquilo. Um homem rico, bem-sucedido, um homem de muita fama, até mesmo mal visto e mal falado. Mas ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele foi correndo encontrar com Jesus. Só vai ao encontro de Jesus com tanta velocidade que ele está com o coração ardendo, queimando em chamas. Não deixa a chama se apagar no teu coração, porque é essa experiência, é essa chama que vai fazer você chegar onde Deus quer. É essa chama que não vai deixar você desistir dos teus sonhos. É essa chama que vai fazer você enxergar o caminho, mesmo que esteja tudo escuro. É essa chama que vai fazer você enxergar as estrelas se o sol não estiver brilhando, se o caminho estiver totalmente escuro. Mas a estrela vai te guiar. Aleluia. Não deixe a chama aquecer
Não deixe a chama se apagar, não deixe a chama que se aqueceu se apagar. Permita que o Senhor potencialize a chama no teu coração. Permita que o Senhor venha impactar o teu coração de uma maneira extraordinária para que você possa sonhar cada dia mais e buscar o sonho. Não deixe ninguém jogar água na chama no teu coração, nos sonhos, nos projetos de Deus na tua vida. Está cheio de gente aí que não entende o que é a chama queimando, o que é um propósito de vida, o que é um propósito no coração. Só pensa em perseguir, só pensa em desanimar, só pensa em jogar palavra contrária contra a vida daqueles que estão no propósito, que estão buscando, estão tentando fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa ninguém quer fazer. Todo mundo está ali esperando só que venha a nós, né? Vem o teu reino, mas cumprir o reino de Deus na terra ninguém quer. Ou muitos não querem, né? Ninguém é muita gente. Muitos não querem. Eu quero falar com você para nós terminarmos sobre a experiência Coração Aquecido. Ela ficou muito conhecida, essa expressão ela ficou conhecida através de John Wesley. John Wesley, se você não conhece a história, pesquise sobre John Wesley. John Wesley vai revolucionar a história de um país através do poder do Evangelho. John Wesley vai revolucionar a cultura social de um país por causa do poder do Evangelho. Ele vai transformar uma sociedade através do poder do Evangelho. E porque ele sonhou que Deus faria isso. E a chama aqueceu em teu coração. E quando a chama aqueceu, simplesmente ele abraçou a causa. Mas antes de acontecer tudo isso que eu estou falando, em sua primeira viagem missionária, ele vai para os Estados Unidos evangelizar aquela nação. E quando ele vai evangelizar a América, né? A expressão, fui evangelizar a América. Então quando ele vai evangelizar a América, ele fica 18 meses pregando, por todo dia, toda hora, pregando, evangelizando. E imagina qual foi o resultado. 18 meses de pregações intensas. Sabe qual foi o resultado? Nenhuma alma para Jesus, nenhum resultado do seu trabalho. Nada. Sabe o que aconteceu? Venceu o prazo. Pega o navio e volta para a Inglaterra. Entra no barco, ou no navio. Decepcionado. Não ganhou nada para Jesus. Ninguém se converteu. E ele próprio volta decepcionado. Porque fruto do seu trabalho. Ele não viu nenhum fruto do seu trabalho. Estava triste, angustiado, abatido, desistindo da vida, desistindo de tudo. Ele entra no barco, ele e seu irmão, e vem e vai chorando, decepcionado. E eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui, se você não passou, pede para Deus não permitir você passar. Porque quando você, no momento que você mais se decepcionar com alguma coisa, se prepare para vir a tempestade. Porque foi isso que aconteceu. Quando ele entra no barco e vai atravessar e vai voltar para a Inglaterra, veio uma tempestade, mas tão forte, que além dele estar decepcionado, ele disse: agora eu vou morrer. A expressão da história diz assim que o risco de morte era eminente. Ou seja, vai acontecer alguma coisa, nós não vamos atravessar esse mar, nós não vamos chegar no nosso destino, nós vamos morrer. Há um desespero no coração do evangelista. Por quê? Porque ele não cumpriu o propósito. Ele foi pregar, mas ninguém se converteu. E agora ele está voltando para casa e a tempestade está fazendo o barco estralar, o navio está praticamente, né, tá afundando. E eu já não tenho certeza da minha salvação. Eu já não sei se eu estou salvo, porque eu não estou cumprindo meu propósito. John Wesley. Mas quando ele olha ao redor... Eita, Jesus amado. Quando ele olha ao redor dele,
Ao invés dele ver desespero, gente correndo, colocando colete salva-vida, ele vê os irmãos cantando. Há um grupo de irmãos morávios, os moravianos. Se você nunca leu sobre eles, pesquise sobre os morávios, missões dos moravianos. Pesquise. Tem uma história forte de evangelização de missão dos morávios. E ele vê os morávios ali, os irmãos cantando, adorando. Os irmãos estão ali, abriram a tempestade, o barco está afundando. Estou falando de John Wesley. John Wesley foi evangelizar a América. E aí ele olha assim, e a frase dele é algo assim impactante, porque a decepção é tão grande na vida dele que ele fala assim, ó: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Quem me converterá? Quem vai converter meu coração? Decepcionado por falta de resultado. Você já passou por isso? Deixa eu parar um pouquinho a história aqui. Deixa eu conversar com você que está assistindo aí, ou você que vai assistir depois, né? De repente você está passando aí, caiu essa live no teu feed, e bem nessa hora que eu vou perguntar para você: você tem decepcionado com os resultados que tem alcançado? Eu fiz uma live só sobre resultado. Você vê que eu estou recapitulando aqui uma retrospectiva das lives, tudo nessa live aqui de hoje, que falando sobre a experiência do coração aquecido. Você já tem decepcionado com os resultados que você tem alcançado? Em tudo. Aqui no John Wesley, a evangelização dele que não deu muito certo. Mas os resultados que você tem buscado na tua vida, você já se decepcionou? A pergunta é: como eu posso vencer a decepção de resultados frustrados? Sabe como? Aqueça o coração em Cristo. Aqueça a chama em teu coração. Que o Espírito Santo possa queimar, arder, que vai te impulsionar a fazer coisas novas, a enxergar coisas novas, e vai te impulsionar a fazer de novo. Tente quantas vezes for necessário, só não fique prostrado. Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ó, John Wesley. Ele olha ao redor, tem um grupo de morávios lá cantando no meio da tempestade. E a pergunta dele é: como é possível cantar no meio da tempestade? Como é possível ter alegria com a convicção de que a morte é iminente e nós não vamos atravessar? Só que em meio ao louvor, Deus se manifesta. Em meio à tempestade, Deus nos guia e nos guarda e nos protege. E eles chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado, não chegaram na Inglaterra. Chega na Inglaterra, vamos cultuar a Deus. Chegou numa reunião em que estavam lá os puritanos, se reuniram. Vamos começar a adorar a Deus, cantar louvores, meditar na palavra. E quando abriram a palavra, começaram a ler um texto de Lutero, Martim Lutero, que Lutero escreveu um comentário sobre o livro dos Romanos. E quando aconteceu isso, começaram a ler esse comentário de Lutero do livro de Romanos. John Wesley se aproxima e fica ouvindo a fala. E a forma com a qual liam o comentário de Lutero sobre Romanos, falando sobre a graça de Deus, que eu já falei sobre isso também, que é a graça, favor imerecido, um presente divino. A história vai dizer que John Wesley vai sentir um calor dentro de si. Ele sente como se algo quebrasse tudo dentro dele. Ele sente como se algo fosse remoendo dentro dele, fosse limpando as decepções, as angústias, fosse revelando algo novo. E ele sente como se o seu coração estivesse pegando fogo numa grande fogueira. E ele diz assim que naquele momento ele sentiu o coração aquecido como em chama de fogo. E naquele exato momento ele vai ter certeza de que Cristo estava com ele e que a salvação dependia de Cristo e ele estava com Cristo. Logo assim, estava salvo com Cristo. E ali começa uma nova história. A partir da experiência, coração aquecido, começa uma nova história na vida desse homem,
começa uma nova história na vida de John Wesley, que ele vai impactar um país, impactar uma nação, e o seu nome vai ser conhecido em todo o mundo, por causa da experiência Coração Aquecido. Para nós finalizarmos nessa manhã, eu quero dizer para você, vença as decepções, tenha uma sede pela experiência do coração aquecido. O que é a experiência do coração aquecido? É o Espírito Santo entrar dentro de você, assim, te impulsionar coisas novas. É você ouvir uma palavra igual essa aqui, teu coração ficar alegre, seu coração ficar queimando, eu preciso de me aproximar de Deus, eu preciso de algo mais de Deus, eu preciso de Deus na minha vida. É você sentir um desespero para chegar aos pés de Deus, é você sentir um pavor porque você está distante de Deus, é você sentir uma necessidade de se relacionar com o Criador. Isso é a experiência do coração aquecido. É você buscar a presença dele constantemente, em todo o tempo, todo segundo. É você pegar o carro, sair dirigindo e de repente escutar um louvor e você começar a gritar dentro do carro sozinho, sentindo Deus remoendo dentro de você, limpando todos os entulhos que está dentro de você, toda a amargura sendo arrancada, quebrada, e o teu coração começar a aquecer assim, não importa, pode chorar, pode extravasar. Eu vou falar uma coisa para você, quando eu sinto Deus, eu perco a postura. Quando eu sinto Deus, eu não sei o que eu faço. Quando eu sinto de uma maneira forte, assim, extraordinária, como tem acontecido algumas vezes. Por quê? Porque eu não consigo prender o que Deus quer fazer. Eu deixo Ele fazer. Porque eu sou dele. Para nós terminarmos, então, permita que a experiência Coração Aquecido guie a tua vida. Cure as suas decepções. Te coloque no caminho certo. Que você tenha relacionamentos constantes com Jesus. Relacionamentos sadios. Que você conheça Jesus, que você se conheça, que você pratique o autoconhecimento, suas limitações, o Espírito Santo queima em teu coração e essa experiência vai tirar essas limitações, vai te capacitar e você vai ter discernimento a partir de então, para discernir o que é de Deus e o que não é, o que Deus está falando que Ele não está. Não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? E aqui eu quero encerrar com essa palavra que eu falei ontem. Tenha conexões sadias, que o Espírito Santo vai te guiar para coisas novas. A experiência do coração aquecido tira você da decepção e te coloca no caminho que Deus quer. Vamos orar nessa manhã. Deus abençoe você que entrou aí. Eu vi que a Nayara entrou, Márcia entrou também, passou por aí, a Michele. Deus abençoe vocês, tá? Outros passaram também, eu estava no meio da fala, não quis falar aqui, mas depois eu respondo vocês aí. A live vai estar no YouTube, você que tem Instagram, segue lá no Instagram, Ronaldo Faustino Oficial, porque eu tenho um desafio que nós vamos fazer, que vai ser pelo Instagram, viu? Nós vamos fazer um desafio aí, e vai ser pelo Instagram, vai ser forte. As lives vão ficar no YouTube, se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, Ronaldo Faustino, lá no YouTube, tá? E você que é de Apucarana, vamos ter uma imersão em Apucarana no mês de abril, se eu não me engano. Depois, nas próximas lives, eu falo sobre isso. Tá? Quem é de Apucarana, eu vou estar em Apucarana fazendo uma imersão ministerial. Depois nós falamos mais sobre isso aí. Mas vai ser forte. Mergulhe, não fique na superfície. Aqueça seu coração. Não deixe que a geleira espiritual venha matar os teus sonhos e tirar a tua visão. Vamos orar. Senhor, nós damos graça amanhã, te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus abençoe essa vida que está assistindo, abençoe cada um, ó Deus, que está pedindo algo de Ti, alguém que está simplesmente te agradecendo por aquilo que já aconteceu, que o Senhor possa abençoar a vida dele de uma maneira extraordinária. Deus, que aqueça o nosso coração, Pai, que nós possamos te sentir constantemente e ter um relacionamento sadio contigo e com as pessoas ao nosso redor. Nos protege, nos guarde, nos livra e que esse dia seja um dia excepcional. Que o Senhor nos conceda um dia excepcional diante da Tua glória, do Teu poder. Esteja conosco, Pai. Que Teu Espírito Santo mantenha a chama acesa dentro de nós para que possamos alcançar os sonhos e objetivos da nossa vida.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu dia, que Deus te guarde e que você tenha um dia excepcional. Deus abençoe. Amanhã é domingo, mas tem live, tá? Nós estamos num propósito e esse propósito vai ser forte. Eu quero testemunhar antes de terminar o propósito aí. Eu quero testemunhar algo de Deus. E eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei onde Deus vai nos colocar. Vai ser forte o mistério. Que Deus abençoe tua vida. Segue lá no Instagram. Vai no YouTube, se inscreve no canal. Compartilha essa live. Comenta aí, tá? E se está fazendo sentido para você, faça valer a pena para alguém. Faça sentido para alguém também. Compartilhe, envie, comenta o nome da pessoa aí e alcance mais um. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.